O alerta vermelho foi ligado nos bastidores de Brasília, e os números que acabaram de vir à tona não são apenas preocupantes, eles revelam um buraco bilionário que pode paralisar serviços essenciais em todo o país. Imagine que existe um cofre gigante, um cofre que guarda o dinheiro para hospitais, escolas, para a sua cidade, e de repente, esse cofre está vazio. Não por completo, mas com uma lacuna tão profunda que o governo simplesmente não tem como pagar o que já prometeu. Isso não é uma teoria, é a dura realidade que começou a emergir. De acordo com dados confirmados pela Consultoria de Orçamentos do Senado, o governo federal simplesmente não tem dinheiro em caixa para honrar 105,5 bilhões de reais em despesas previstas para este ano. Isso representa mais de 31% de todas as verbas discricionárias do Estado brasileiro, ou seja, quase um terço de tudo o que o governo tem para gastar livremente foi colocado no congelador. Mas como o governo chegou a esse ponto? Para onde foi esse dinheiro? Quais ministérios estão no olho do furacão? E o que realmente acontece a partir de agora? Para entender a dimensão dessa crise orçamentária, precisamos olhar para a matemática dos números oficiais. O Estado brasileiro acumulou uma conta total de 330,9 bilhões de reais em despesas não obrigatórias para pagamento neste exercício. Para você entender a diferença, despesas obrigatórias são aquelas que a Constituição exige que o governo pague sem discussão, como aposentadorias, BPC e o salário dos servidores públicos. As despesas não obrigatórias, chamadas de discricionárias, são justamente o motor do desenvolvimento, os investimentos em obras, a compra de equipamentos, a verba das universidades e a manutenção dos ministérios. Desses 330,9 bilhões elegíveis, 226,3 bilhões pertencem ao orçamento aprovado para o ano corrente. No entanto, existe uma herança pesada, 104 bilhões de reais em faturas acumuladas de anos anteriores que ainda não foram pagas. Os famosos restos a pagar. Quando o governo aplica os limites e bloqueios orçamentários exigidos pelas regras fiscais, o resultado é aritmético e cruel. Há uma restrição efetiva de 105,5 bilhões. O valor realmente disponível para gasto caiu para 225,4 bilhões. Isso significa que, de cada R$ 3 previstos para investimentos e manutenção do país, R$ 1 está bloqueado. E a pergunta que fica é, onde esse corte vai doer mais no bolso e na vida do cidadão? Se você acha que essa é apenas uma discussão fria sobre planilhas de Excel, olhe com atenção para a lista das pastas mais atingidas. Os 3 ministérios que mais sofrem com essa restrição são justamente aqueles que atendem diretamente a população mais vulnerável. Em primeiro lugar, no ranking de estrangulamento está o Ministério da Saúde. A pasta acumula 15,1 bilhões a serem pagos em faturas pendentes de anos anteriores. O impacto disso não é abstrato. No último ano, essa mesma restrição já provocou atrasos na construção e reforma de unidades básicas de saúde, afetou exames e cirurgias de média e alta complexidade e comprometeu até mesmo o ritmo de distribuição de medicamentos essenciais na rede pública. Logo em seguida, em segundo lugar, aparece o Ministério da Educação, com 13,8 bilhões de reais em despesas pendentes. Se o cenário dos anos anteriores se repetir, o alerta da consultoria do Senado é claro. Pode faltar verba para a compra e distribuição de livros didáticos e para a expansão e implantação de creches e escolas de educação infantil. Em terceiro lugar está o Ministério das Cidades, com 7,1 bilhões de reais represados. Estamos falando da pasta responsável por habitação popular, saneamento básico e obras de mobilidade urbana nas grandes periferias brasileiras. Quando esses 3 ministérios perdem capacidade de pagamento, o efeito cascata atinge diretamente os municípios, que dependem desses repasses federais para manter serviços básicos funcionando no dia a dia. Diante desse cenário alarmante, qual é a resposta oficial do Palácio do Planalto e da equipe econômica? Procurado para prestar esclarecimentos, o Ministério do Planejamento e Orçamento argumentou que essa trava de 105 bilhões de reais não deve ser interpretada como um corte definitivo ou um confisco irreversível. Em nota, a pasta explicou o seguinte, aspas, a diferença entre o total de despesas elegíveis e o limite de pagamento de cada bimestre reflete essa lógica de escalonamento, e não necessariamente uma restrição definitiva de recursos ao longo do ano.
Em termos mais simples, o governo sustenta que está apenas represando os pagamentos bimestralmente para não estourar o teto do fluxo de caixa imediato, na expectativa de reorganizar as contas nos bimestres seguintes. Para tentar aliviar a pressão dos ministérios, o governo inclusive anunciou a liberação de 5,7 bilhões de reais do orçamento. Essa liberação foi indicada no relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre. Mas atenção para um detalhe crucial. Mesmo após essa liberação de quase 6 bilhões, quase 18 bilhões de reais, continuam oficialmente congelados devido às regras de contenção fiscal. Em maio, esse congelamento chegou a alcançar 23,7 bilhões de reais. Ou seja, houve um alívio pontual, mas o gargalo financeiro continua distante de uma solução definitiva. E aqui chegamos ao X da questão: por que o governo conseguiu liberar esses 5,7 bilhões agora? E por que a conta fiscal brasileira continua tão apertada? A liberação só foi possível porque o governo federal revisou para baixo as estimativas de algumas despesas que estavam projetadas para este ano. Houve uma redução prevista em gastos com pessoal, encargos sociais, benefícios previdenciários e pagamentos do benefício de prestação continuada, o BPC. Porém, existe um cabo de guerra invisível acontecendo no orçamento da União. Enquanto o governo tenta cortar estimativas de um lado, outras despesas obrigatórias continuam subindo sem parar. O próprio relatório oficial admite que os gastos obrigatórios com o controle de fluxo na saúde, abono salarial e seguro-desemprego tiveram uma alta expressiva. É a clássica armadilha do orçamento engessado. Como a legislação brasileira protege os gastos obrigatórios toda vez que uma despesa como o seguro-desemprego sobe, o governo é forçado por lei a cortar dos chamados gastos livres. E o que são esses gastos livres? São exatamente as verbas de pesquisas científicas, fiscalização ambiental pelo IBAMA, investimentos em infraestrutura e o custeio operacional das universidades federais. É por isso que o país vive essa sensação constante de voo cego financeiro. O congelamento de 105,5 bilhões de reais em despesas coloca o governo sob uma corda bamba delicada. De um lado, a responsabilidade fiscal e a necessidade de cumprir as metas do arcabouço. Do outro, a pressão social e política por investimentos na saúde, educação e infraestrutura. Será que a tese do escalonamento do Ministério do Planejamento vai se confirmar até o final do ano? Ou veremos um apagão de investimentos e serviços públicos essenciais nos próximos meses? A pergunta que eu deixo para você é: na sua cidade, você já percebeu algum impacto desses cortes na saúde ou nas obras públicas? Deixe o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é fundamental para essa discussão. Se este vídeo te ajudou a entender a real situação do orçamento brasileiro, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas análises.